Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na linda Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 13. Diz assim: logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Pastor, mas essa palavra já não foi falada na semana anterior? Sim, agora nós vamos dar continuidade. Nós falamos que Jesus, na verdade, ele foi precedido por um profeta, o primo dele, João Batista, que veio no espírito de Elias, ou seja, com força, com ousadia, com poder, para trazer a palavra de arrependimento para o povo. Também nós falamos sobre o batismo de Jesus, que foi algo que foi muito bonito, onde nós vemos a Trindade, ou seja, os três elementos que pertencem à Trindade. O Pai que falou: eis meu Filho amado em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. O Filho que estava sendo batizado e o Espírito Santo que desceu sobre Jesus como uma pomba. Nós vemos a Jesus sendo levado, induzido pelo Espírito Santo para o deserto, ou seja, para ser capacitado para o ministério. E nós vemos agora, e vamos falar um pouquinho sobre o restante, sobre o deserto e principalmente sobre a questão da tentação, algo muito importante. Nós falamos que o deserto é algo realmente inevitável, o deserto é algo que todos nós passamos. O que é deserto? É um momento de dor, um momento de perda, é um momento de tristeza, é um momento de frustração. E Jesus ficou 40 dias. Então, o que eu aprendo em relação ao deserto? Que é um tempo pré-determinado por Deus para que Deus possa nos provar, ou seja, ver o que está dentro do nosso coração. Há um tempo que Deus nos prova se realmente nós o amamos ou não. Então, esse tempo, ele passa. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, por maior que seja a tristeza, o choro, o deserto, nós sabemos que Deus vai nos dar o escape, vai nos dar o livramento. Então imagina só, é como se você, por exemplo, se casasse e você quisesse ter um momento agora com a tua esposa e você ficasse 40 dias sendo ignorado pela tua esposa. É como se você, por exemplo, abrisse um negócio e se você ficasse 40 dias no vermelho e ninguém entra na tua loja, no teu estabelecimento. Então, poxa vida, é um momento difícil, é um momento complicado. Foi esse momento que Jesus passou, sendo tentado por Satanás. E a Bíblia diz que ele foi tentado, na verdade, todos os 40 dias. E no último dia, quando finalizou os 40 dias, aí vieram as principais e as piores tentações, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, pastor, o que o senhor está querendo falar? Eu estou querendo falar que nós vamos passar e passamos com certeza por grandes provações, tentações. Mas o que acontece com as tentações e as provações? Na verdade, quando passamos por provações, Deus quer extrair de nós o melhor, ou seja, Ele quer nos capacitar, Ele quer que a gente cresça, Ele quer trabalhar o nosso caráter. Quando o diabo nos leva para a tentação, ele quer extrair de nós o pior, ou seja, aquilo que nós temos de mais animalesco, aquilo que nós temos assim de mais bruto, ou seja, a ira, a raiva, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, ou seja, ele tenta extrair de nós o pior. Então, a grande questão é, quando eu for passar por uma tentação, por um deserto, por uma luta, eu sei que isso acontece com todo mundo, seja bom, seja ruim, não importa, todas as pessoas passam e têm dias maus. A grande questão não é quando eu passar, ou se eu passar, mas sim quando eu passar. E quando eu passar, eu tenho que decidir qual vai ser a minha escolha, ou seja, qual vai ser o meu comportamento. Eu vou sentar e chorar, como muitas pessoas fazem, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou me queixar, eu vou gritar, eu vou ficar com raiva, eu vou perder a estribeira, ou eu vou dizer assim, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ou eu vou dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas pastor, isso não é fácil. Claro que não é fácil, se fosse muito fácil, todo mundo fazia, mas isso é
possível. Por quê? Porque isso depende de uma mudança de mente. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que nós não podemos nos conformar, ou seja, tomar a forma desse mundo, como as pessoas agem e reagem. Nós temos que ser diferentes. E a Bíblia diz, então, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, uma mudança de crença, uma mudança de valores. Quais são os teus valores? Quais são as tuas crenças? O que você realmente acredita? Eu costumo dizer na igreja que o que vale na Bíblia não é o que eu penso, o que eu acho, mas o que está escrito. E a palavra de Deus só tem poder aquela que eu realmente acredito. Mas pastor, como é que eu vou saber se eu realmente acredito na palavra de Deus? Pois é, nós só vamos saber aquela que eu vivo, aquela que eu obedeço, aquela que eu pratico. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se eu andar sempre triste, sempre angustiado, sempre deprimido, será que porventura estou colocando essa palavra em prática? É claro que não. Então eu preciso ser feliz. Mas pastor, então nunca vou ter momento de tristeza? Eu não falei isso. Eu falei que nossa regra é viver feliz, viver alegre. Mas com certeza, porque nós somos humanos, nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de frustração, nós vamos ter momentos de desamparo, nós vamos ter momentos de ansiedade, até mesmo depressão, porque isso faz parte da nossa humanidade. E a Bíblia diz, então, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação, uma mudança de mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que significa isso? Que a vontade de Deus é boa, mas a vontade do homem não pode ser boa? Pode ser boa também. A vontade de Deus, ela é agradável. O homem não pode ter uma vontade agradável? Pode, mas para aí. A vontade do homem pode ser boa, a vontade do homem pode ser agradável, mas jamais a vontade do homem vai ser perfeita. Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil eu me submeter ao senhorio da palavra. Eu vou dizer para o Senhor, amém, glória a Deus, eu vou bater continência para o Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu general. Ele falou, está falado, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele quer o melhor para mim. E Ele, na verdade, está me instruindo, me orientando, me preparando, me capacitando para que eu possa cumprir essa palavra, ter uma mente nova, ser feliz e aí poder influenciar de uma forma positiva a todas as pessoas que estão ao meu redor. Pastor, isso é possível? Com certeza é possível. Quando nós temos uma mente mudada, transformada, aí o que eu penso, o que eu acho não tem muito valor, mas o que Deus disse, isso sim tem valor. E essas crenças novas, essa nova mudança de mentalidade vai fazer com que eu comece a olhar como o Senhor olhava. Eu começo a pensar como Ele pensava, eu começo a agir e reagir como Ele agia e reagia. E isso faz toda a diferença. Se você verdadeiramente quer mudar, então começa a olhar para a palavra de Deus como um pai carinhoso que está com você no colo e você como uma criança ouvindo todas as palavras bondosas e instrutivas do Senhor. E isso vai fazer com que você obedeça, se submeta. A palavra de Deus diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós queremos combater o diabo, combater a tentação, combater o mal em nossas vidas, mas nós não nos submetemos ao Senhor e nem à sua palavra. Então, como o diabo vai fugir, como a tentação vai fugir, como eu vou ter autoridade para mandar embora, se porventura eu não me submeto à palavra de Deus? Isso é impossível. Quando eu me submeto à palavra de Deus, isso é automático, isso é natural. O diabo tem que ir embora. Ah, pastor, então agora se eu estiver em jejum, em oração, o diabo não pode me tentar? Não. A gente viu que o diabo, Satanás, ele foi tentar a Jesus Cristo, Deus Filho, Deus vivo. Ou seja, se o diabo teve a petulância, a arrogância de tentar o Filho de Deus, que é o próprio Deus, como é que ele não vai me tentar?
Ah, então eu não vou fazer jejum e oração. Não, a Bíblia diz que eu tenho que vigiar e orar sem cessar. A Bíblia diz que eu tenho que fazer jejum, e jejum é muito bom. Então, o jejum e a oração não é para afastar o diabo de mim, é para que eu fique mais fortalecido, mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, maior vai ser a minha sensibilidade. Eu vou poder discernir o que é físico, o que é o espiritual, e o do espiritual eu vou poder discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. Então, quanto mais perto de Deus, maior o meu relacionamento, maior vai ser o meu discernimento espiritual. Então, por isso eu te digo, leia a palavra, medita na palavra, ora a Deus, tenha um relacionamento profundo com Deus, faça jejum, eu tenho certeza absoluta que você vai crescer, você vai estar mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus, mais perto da fonte de toda a vitória, de toda a prosperidade, seja espiritual, seja emocional, seja físico, seja financeiro, não importa. Quanto mais perto de Deus, mais rico você vai ser. E eu não falo em riqueza apenas financeira, é apenas uma parte, uma área da riqueza, mas a riqueza principal é a riqueza da presença de Deus, e essa não pode faltar. Então vamos lá. Jesus agora, ele foi para o deserto, ele foi tentado, e aí nós vamos ver agora a tentação. Que tipo de tentação o diabo tentou fazer com que Jesus caísse? Mas antes eu quero te contar uma historinha, para que você possa compreender. Um certo homem, ele tinha muita ambição, ele queria ser rico a qualquer custo. E um dia ele encontra o diabo e o diabo faz uma proposta. Você quer ser rico? Quero ser rico. Quer ter muito dinheiro? Quero ter muito dinheiro. Quer ter mansão, carro, avião? Quero ter tudo. Tudo que você pode me dar, eu quero. Muito bem. Mas daí o homem ficou, mas qual é a condição que tu quer, diabo? Não, eu vou te dar aquela mansão. Gostou daquela mansão? Gostei. A única coisa é que eu quero que aquele prego que tem na sala, você não retire. Esse prego é meu. O homem pensou, avaliou, analisou e disse, qual é o problema, qual é o mal de dar apenas um prego? Nenhum mal. Um dia esse homem, depois de rico, depois do diabo enriquecê-lo, fez uma festa e convidou muitas pessoas, muitas autoridades, celebridades, pessoas importantes, e vieram à sua casa. E lá chegando, ofereceu da melhor comida, da melhor bebida, era uma festa grande, pujante, onde todo mundo estava celebrando e muita alegria. Daqui a um pouco aparece uma pessoa diferente naquela festa, com roupas que não eram apropriadas, e pega uma carniça, uma carne podre, cheia do mal, e pendura essa carne naquele prego, que era o prego do diabo. O homem ficou indignado, irritado, chamou o segurança, e quando o segurança ia pegar aquele homem, ia retirar a carne, o diabo apareceu e disse, só um pouquinho, esse prego é meu, esse prego, eu falei para você que havia apenas uma condição, tirar toda a riqueza possível, você não poderia mexer nesse prego. Pastor, qual é a moral da história? Às vezes, nós damos pequenas concessões, áreas que damos permissão e legalidade para o diabo agir. Pequenas concessões causam grandes estragos. Se você não quer ter estrago, não dê concessão, não dê abertura para o diabo, não dê e não abra a porta. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? Ou seja, não dê ferramentas, recursos para o diabo poder usar contra você. Então não deis lugar ao diabo. Como é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós falamos demais e não pensamos, ou seja, falamos, nos movemos, movido pela emoção, pela paixão. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganador, é corrupto. Então nós temos que usar uma fé inteligente, uma fé racional, não uma fé emocional. E nós temos que falar aquilo que está escrito. Nós temos princípios da palavra de Deus que são princípios eternos. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, a nossa fé se torna uma fé inquestionável, uma fé que não tem como ir contra. Por quê? Ela vai nos levar para ser homens e mulheres prósperos, cheios de vida. A palavra de Deus diz em João 10:10, na segunda parte, eu vim, ou seja, Jesus, para que tenhais vida
é vida com abundância. Então Deus, ele tem interesse para que você tenha uma vida em abundância. Pastor, o que significa vida em abundância? Vida em abundância significa vida plena, vida de alegria. Eu não vou ter mais sofrimento? Não, vai ter sofrimento sim, mas você vai saber, vai ter inteligência emocional para poder administrar as dores, o sofrimento, as perdas. Por quê? Quando nós passamos por uma tentação, passamos por um momento difícil, todo mundo, em toda a terra, pode e vai passar por esse momento. O que diferencia um vencedor de um fracassado não é se vai passar ou não, porque todos passarão. É o que nós vamos fazer a partir daquele momento. Existe uma técnica chamada 10-90. 10% é aquela perda, a dor, a tentação, a prova que eu passar. 90% significa o que eu vou fazer, como eu vou me comportar, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir. Isso que vai fazer diferença na minha vida. Se porventura eu pensar biblicamente, dentro dos parâmetros e princípios cristãos, e começar a pensar o que o Senhor faria, o que o Senhor fez no meu lugar. Então eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus, eu tenho que entender os princípios que regem a palavra de Deus e colocá-los em prática. Quanto mais eu coloco em prática, quanto mais eu exercito, mais eu sou vencedor. Ou seja, as lutas, as decepções, elas não vão me impedir de prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ou seja, até chegar à altura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então eu vou prosseguir para ser uma pessoa melhor. Eu vou ver, averiguar, observar como o Senhor, ele se posicionava, como ele agia, como ele falava, e eu vou procurar imitá-lo. Isso é ser verdadeiramente um cristão, pequeno Cristo, parecido com o Senhor Jesus. Ou seja, eu vou imitá-lo. Então, aqui agora nós temos também a tentação de Jesus. Vamos lá, vem comigo. Jesus ele foi tentado em várias áreas. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 4, que fala também sobre, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim, capítulo 4, versículo 13 em diante. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, primeiramente, vamos aqui. Primeira coisa, olha, a Bíblia aqui fala que se o diabo, ele se apresentou para Jesus como se fosse, de repente, um anjo de luz. Jesus, ele foi, durante todo o tempo, tentado por demônios, quem sabe pelo próprio diabo. No final, com certeza, foi pelo próprio diabo, mas também tinha anjos lá o servindo, tinha anjos próximos dele. Quem sabe, e aqui a Bíblia diz, né, se és o Filho de Deus, o que o diabo tentou inculcar na mente, no coração de Jesus? Primeiro, uma dúvida. Será que tu é filho de Deus? Será que porventura você não é um outro anjo caído, um anjo perdido, um anjo que despencou do céu? Realmente você é filho de Deus? Então o diabo ele faz isso conosco hoje. Uma crise de identidade. Ele procura colocar dúvida em meu coração, no teu coração, para saber quem você é. Mas pastor, me explica um pouquinho melhor. Vou te explicar. Quantas vezes de repente você ouviu que você é burro, que você não ia prosperar, que você não ia para frente, que você só fazia cacaca, coisa errada. E quem sabe todas essas palavras entraram dentro de você e inconscientemente ou conscientemente mudaram as suas crenças. Porque hoje você se vê uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem propensão ou não pode vencer. Mas quem te disse isso? Quem te disse isso? A palavra de Deus diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Então, se porventura você se vê como fracassado, fracassado será. Mas se você se vê como vencedor, vencedor você será. Você precisa se ver como Deus te vê. Quem você é de verdade? Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus,
Entende? Eu sou eu sou a coroação de Deus, da criação de Deus. Ou seja, eu sou aquilo que tem de mais belo, aquilo de melhor, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou como a sua digital. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo quem Deus é, quando eu entendo a minha missão, ou seja, Jesus tinha uma missão. Pastor, qual é a missão de Jesus? O próprio nome do Senhor Jesus Cristo já falava, ele veio para ser Salvador, ele veio para formar uma ponte novamente para ligar o homem perdido a Deus. Então ele tinha a segurança, quem ele era, quem era o Pai e principalmente a sua missão. Então se você entender quem Deus é, quem você é e qual a tua missão, ninguém vai te afastar do sucesso, ninguém vai te afastar de ser próspero, de ser rico, riqueza espiritual, riqueza emocional, prosperidade espiritual, prosperidade emocional. Quando você entende isso, ninguém te separa. Então, primeiramente, você tem que entender quem você é. Você entende quem você é? Você entende quem o Pai é, o Deus é? Você sabe por que você está nessa terra, qual é a tua missão? Se você não sabe quem você é, você vai ter problema, possivelmente, com a crença de capacitação. Você não se sente capaz de fazer as coisas. E não sabendo quem você é, e não sabendo que tem capacidade, porque Deus te deu capacidade, você vai ter um problema com crença de merecimento. Você não vai possuir porque não se sente merecedor. Uma coisa está intimamente ligada à outra. É a crença de identidade, o ser, é a crença de capacitação, o fazer, e a crença de merecimento, que é o ter. Então, ser, fazer e o ter. Quando você tem um problema, automaticamente vai afetar a outra crença. Aqui, o diabo diz, se tu és o filho de Deus. Então, a primeira coisa, colocou dúvida. E essa dúvida o diabo colocou também em Adão e Eva. Ah, mas será que Deus realmente, Gênesis capítulo 13, será que realmente Deus falou isso? Certamente morrerás? É claro que não vai morrer. Então o diabo ele age com a dúvida, assim como Deus é um Deus de fé, e a fé é algo positivo, algo que constrói, dá para simbolizar como uma ponte. A dúvida destrói, a dúvida separa, é um muro de separação. Então, se você quer ir além, crescer, tenha fé e não empreste os teus ouvidos para o diabo. Não dê ouvido para o diabo, porque o diabo, a Bíblia diz em João 8,44, ele é o pai da mentira. Segunda questão aqui, o diabo levou, eu vou ler aqui no versículo, aí o que Jesus disse? Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo tentou Jesus aonde? No físico, naquilo que era físico, material, na necessidade mais básica de Jesus, que era a fome, porque ele estava 40 dias de jejum, ele não comia nada. Onde que o diabo vai nos tentar? Naquele ponto forte? Até pode, provavelmente não. Ele vai tentar onde? Nas nossas fraquezas. Então, primeiramente, eu tenho que entender quais são as minhas fortalezas e, principalmente, quais são as minhas fraquezas. Porque se eu sei definir, conceituar bem claramente aonde que eu tenho ponto fraco, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para fortalecer. Eu vou buscar pessoas que vão me treinar, vão me orientar, fazer com que esse ponto fraco se transforme num ponto forte. E se eu não tiver nada disso, eu vou buscar em Deus. Porque aonde esgota a possibilidade humana, tem a possibilidade divina. Então, eu sei que o Senhor vai me ajudar e vai transformar aquilo que é uma fraqueza em uma fortaleza. E eu preciso saber definir o que é um ponto forte na minha vida, o que é um ponto fraco. E continuando, no versículo 5 diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. E ele disse, se és filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Olha só, o diabo, ele usou agora a Bíblia, ele usou a palavra de Deus. Então, o que eu entendo? O diabo é um dos maiores conhecedores da palavra de Deus. E aí nós temos aqui um conceito,
que um texto fora de um contexto é um pretexto para heresia. Então o diabo ele usa uma verdade, mas uma verdade distorcida na sua aplicação prática, distorcida na sua interpretação. E olha só, Jesus novamente vai corrigir o diabo. E Jesus disse, no versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então aqui o diabo tentou Jesus com algo emocional, psicológico, né? Ou seja, será que o Senhor Jesus ele iria se achar? Será que ia brotar nele orgulho, soberba, vaidade? Ou seja, havia inclusive promessas, profecias que o Messias viria e quem sabe viria até mesmo no próprio templo, quem sabe descendo no pináculo do templo para onde o diabo levou. Então cumpriria até uma especulação, uma profecia que não era bíblica, mas havia uma espera de um rei físico, enquanto o Senhor veio para ser o nosso rei espiritual e o reino dele seria no nosso coração, mas na segunda vinda, aí sim, ele vai vir de uma forma física, ele vai aparecer e a Bíblia diz que todo olho o verá. Então aqui, como na primeira tentação, o diabo tentou Jesus através do aspecto físico, aqui agora estava tentando sob o aspecto emocional. Então nós sabemos que o diabo age naquela parte, naquela área física nossa, na área emocional, assim como ele agiu também para com Jesus. E o Senhor disse, não põe à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, a última tentação, a Bíblia diz aqui no versículo 8, depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e o seu esplendor. E lhes disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O que eu entendo de tudo isso? Também aqui agora o diabo tentou na parte espiritual. Por quê? Se Jesus, ele porventura, ele tentasse e fosse adorar, ele fosse criar um atalho. E o que nós aprendemos com os atalhos? Os atalhos, na verdade, não são caminhos verdadeiros. Porque se fossem caminhos verdadeiros, não se chamariam atalhos. Então, o atalho não procede de Deus, procede do diabo. É que nem um atalho de ganhar dinheiro fácil, não vem de Deus. Nós temos que trabalhar e com o trabalho nós vamos produzir as nossas riquezas. Eu quero agora orar por você, para que Deus possa te abençoar. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e te pedimos nesse momento agora, Pai, que o Senhor possa estar provendo todas as condições para que nós possamos nos capacitar, para que nós possamos crescer e quando passarmos pelos desertos da vida, pelas tentações, te glorificar. Como diz a tua palavra, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E na tentação, glorificar o Senhor, sendo obediente à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.